Ok, queridos, vamos começar. Como é um estudo bíblico, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto. O nosso texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Você vai ter a impressão de que nós estamos lendo Apocalipse, não outro livro da Bíblia. Pegou sua Bíblia? Abriu? Apocalipse, capítulo, 2 Tessalonicenses. Eu vou tirar o som desse cidadão aqui, que está querendo chamar atenção para ele. Muito bem, então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é um objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá para manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tiveram prazer na injustiça. Bem, queridos, deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Esse parágrafo, esses versículos aqui, é a essência da carta de Paulo. A essência está exatamente aqui. Já que fala tanto sobre a volta de Jesus, Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, é a esperança dos santos. Então a essência está aqui com a colocação nova dele. É um texto assim, muito estratégico em termos proféticos. Por que esse texto é estratégico em termos proféticos? Porque nós não vamos encontrar em nenhuma outra parte das cartas de Paulo ao tratamento profético das Escrituras, com os pontos aqui especificados de revelação, como a gente pode ver. Então aqui realmente é única e exclusivamente aqui. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, o dia do Senhor está vindo, está chegando. Mas a chegada do dia do Senhor envolve um cenário específico do anticristo. Aí ele vai dizer apostasia, vai surgir, é um tempo de apostasia. O homem, ele vai referir-se ao anticristo aqui como o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que seja objeto de culto. Paulo vai dizer o aparecimento do iníquo. Esse aparecimento vai ser de acordo com a eficácia de Satanás
a forma eficaz como Satanás sabe agir e pode agir e terá liberdade para agir com todo o poder, com sinais e com prodígios. Poder, sinais e prodígios. 3 palavrinhas que encantam os crentes. Sinais, poder e maravilhas. Só que aqui eles estão adjetivados. Sinais de mentira, poder de mentira e prodígios de mentira. Mas ele vem com a base do engano e com toda forma de injustiça que alguém possa imaginar. E a outra coisa que vai ser bem característico desse cenário é o espírito de operação do erro, já que os homens amam a mentira, gostam de dar crédito à mentira, então o espírito da mentira vai estar aqui. Então essa é a linguagem que Paulo usa para referir-se ao anticristo. João gosta da palavra anticristo. Nas suas cartas ele usa 5 vezes a palavra anticristo. Por exemplo, em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, já é a última hora. Sabe o que é a última hora? Você sabe quantas vezes o ponteiro tem que dar? Quantas horas ele marca para dar uma volta completa? Às 12 horas, ele diz: já marcaram todas as horas. O relógio já marcou todas as horas que teria que marcar, e agora ele está na última hora. Que momento de tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo nesta última hora? Então, se o ponteiro já marcou todas as horas que tinha que marcar, está marcando agora os minutos. Mas quantos minutos dessa hora já foram marcados? E está dizendo, essa é a última hora. Isso há 2000 anos atrás. Imagina, queridos, o momento que nós estamos vivendo. Se João escreveu isso há 2000 anos, imagina nós que estamos presenciando todo o cenário, a montagem desse cenário. Que diz, e como vistes que veio o anticristo, olha aqui a palavra anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, não apenas um, mas muitos. Ou seja, ele aqui faz referência à pessoa do anticristo e ele faz referência também às manifestações do anticristo, né? O seu espírito está aqui já movendo nesse cenário, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí, o versículo 22 do capítulo 2 de 1 João. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Nega tanto a existência de Deus, Criador. Deus nunca existiu, Deus é um mito, Deus é um engano para todo ser humano, e o Filho dele também nunca existiu. Aí no capítulo 4, versículo 3, nós vemos, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quer dizer, o espírito dele já está aí, agindo, manifestando, mas ele está aguardando só a ocasião própria. E a última referência, em 2 João capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muito bem, queridos, o que nós temos aqui nessa mensagem de João, usando o termo anticristo, ou na carta de Paulo, fazendo uso aí dessas expressões, homem da iniquidade, filho da perdição, inimigo,
eficácia de Satanás, fazendo prodígios de mentira, esse espírito de erro. Então Paulo usa aqui uma série de expressões que corresponde à expressão de João sobre o anticristo. Então esse opositor, esse anticristo, ele incorpora todas as expressões de maldades malignas e de oposição a Deus. É a expressão mais forte de oposição a Deus que a história vai conhecer. Não é? Então é uma pessoa de natureza totalmente pervertida e já está no limiar da história já para mostrar a sua face e as suas ações. Bom, quem é este anticristo? Nesse texto que nós já lemos aqui, inclusive de João. Quais são as características dele, queridos? Primeira grande característica: o anticristo virá para negar as verdades fundamentais da nossa fé. E de que forma ele vai fazer isso? Primeiro, negar que Deus nunca existiu e Jesus também nunca existiu. É o que João diz. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Veja só, se negar o Pai, se negar o Filho, nós estamos negando o quê? A nossa história de salvação. Então não existe salvação para a humanidade. Se Deus não é real, João 3,16 não é verdadeiro, se Jesus nunca existiu, ele como Filho de Deus, a mensagem da cruz é um engano, a mensagem da ressurreição é um engano, a mensagem da salvação, do perdão de pecados, da nossa reconciliação com Deus, a mensagem sobre o céu é uma grande mentira. Se Deus não existe e Jesus não existe, então essa é uma grande inverdade. Agora veja só, queridos, parece muito simplório alguém chegar para mim com a minha experiência, chegar para você com a sua experiência e dizer para nós que Jesus não existe, que Deus não existe. Nós combatemos assim com a maior facilidade. O que não falta em nós é argumento para derrubar esses postulados do ateísmo. Não é? Se alguém quiser jogar para cima de nós que o criacionismo é uma mentira e que Darwin tinha razão, nós vamos rir na cara dessas pessoas. Nós temos argumento de sobra para provar a existência de Deus. Nós temos. Mesmo porque eu tenho o testemunho do Espírito Santo e você tem o testemunho do Espírito Santo, que usa a palavra que está nas nossas mãos. Agora, queridos, para esse povo que está lá fora, Satanás vai deitar e rolar, mesmo porque não tem aí o Espírito Santo para agir e convencer os homens, como hoje o Espírito Santo age na nossa vida. Então, para Satanás, para o anticristo, será muito fácil combater essas doutrinas fundamentais da fé cristã, especialmente sobre a soberania de Deus, os atributos de Deus, Jesus como o Messias, como o único Salvador, para nós é fundamental. Ele vai arrancar essas principais doutrinas da mente humana. Uma outra coisa que caracteriza, queridos, o anticristo, e que ele está à porta, é que ele nega o significado da encarnação de Cristo. Então, Jesus não encarnou. Só de falar que Jesus era só espírito, já derrubou a principal doutrina nossa. Tá? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega? Quem é o mentiroso? Diz aí, João 7, né? Os não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha, toda a obra de redenção de Jesus foi feita na carne. Quando ele foi julgado, recebeu coroa de espinhos, foi chicoteado, carregou a cruz, foi crucificado. Ali foi o Cristo que tem um corpo igual ao meu, que tem um corpo igual ao seu.
tinha sangue, ele derramou o seu sangue, ele verteu sangue. Então, se alguém nega que Jesus veio em carne, está negando, então, a base da nossa redenção. Então, a cruz é uma grande mentira. A mensagem que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado está invalidado, já que Jesus não veio em carne. Mas há uma das teses de Satanás para anular a mensagem da cruz é que Jesus não veio em carne. E aí, segundo João capítulo 1, versículo 7, vai dizer, esse anticristo que nega Jesus, que nega que Jesus é o Cristo, que veio em carne, então esse realmente é o enganador e é o anticristo. Agora, queridos, uma coisa que é normal todo mundo pensar é o poder de convencimento que o anticristo vai ter. Basta saber que quando ele vier, ele vai ter o poder de amalgamar todas as nações. Ele vai trazer todas as nações para debaixo do seu braço. Vai colocar nas suas mãos todas as nações. Como é possível alguém hoje chegar aqui, nesse planeta Terra, e convergir para ele Estados Unidos, Inglaterra, França, China, Japão, Brasil, Argentina, Canadá, pegar, estou citando aqui nações que estão mais evidentes, nações da Europa, Alemanha. Como é possível algum governo conseguir atrair para si a confiança de todas as nações, a confiança política de todas as nações? Então veja, queridos, o poder de convencimento que o anticristo tem. Se ele tem o poder de convencimento, e coloca nessa lista aí Israel, tá? Coloca nessa lista Israel. Se ele tem o poder para convencer politicamente todas as nações e entregar para ele a chave dos seus países, o futuro de seus países, então veja o poder de convencimento que o anticristo vai ter. Há outras coisas que fica fácil para ele. Mas se ele consegue convencer politicamente o mundo todo, as nações todas estarão debaixo da mesma maneira. Pense, por exemplo, no Brasil. Quantos estados o Brasil tem? Mais o Distrito Federal e os territórios. No Brasil, todos os estados, o Distrito Federal e os territórios estão debaixo do mesmo governo. As nossas fronteiras estaduais são livres para todos nós. Estamos debaixo da mesma Constituição. A nossa Constituição rege todos os estados, Distrito Federal e territórios. Nossa lei é a mesma, nossa justiça é a mesma, nosso governo é o mesmo, federal. Assim será o anticristo com todas as nações. O que representa os estados, o Distrito Federal e os territórios para o governo brasileiro, todas as nações, sem nenhuma pelo lado de fora, por menor que seja e por mais insignificante que seja, não ficará de fora do governo do anticristo. Olha o poder de convencimento que esse líder mundial vai ter. Eu sei que Bolsonaro e os outros presidentes que o Brasil já teve sofreram para manter o seu governo e alguns foram caçados, nem conseguiram. O anticristo, ele vai governar com a maior tranquilidade, como se estivesse governando uma comunidade do tamanho de uma caixinha de fósforo. Então, queridos, esse é o poder dele. Ninguém pode brincar com poderes espirituais. Ninguém deve brincar, porque representa uma força muito grande. E
Como que nós vamos ver, queridos, Apocalipse? Se você pegar Apocalipse, o capítulo 7 até o capítulo 19, você vai ver detalhes do governo do anticristo. Ele lá com a besta, com o falso profeta, o poder que eles têm para agir, para governar e para praticar todos os atos de maldade. É só ler Apocalipse, do capítulo 7 até o capítulo 19, onde Deus vai colocar fim a todo o governo dele. Muito bem, mas especialmente capítulo 11, 12 e 13, você vê essa expressão de poder dele. A outra questão que a gente vê, queridos, quando ele vai usar de todo engano, é a grande sabedoria dele. Então, a capacidade de articulação, a capacidade de solução de problemas. Olha, a Bíblia fala que nos 3 primeiros anos e meio do seu governo serão 3 anos e meio de governo bem sucedido. Esses problemas que nos afligem hoje, problemas da saúde, o anticristo não vai ter. Ele vai resolver o problema da saúde. Problemas de educação, não haverá. Ele vai resolver o problema da educação. Problemas de segurança, não haverá. Problemas de segurança, o anticristo vai resolver. Problemas de corrupção no governo dele, apesar de ser o iníquo ou ímpio, é Satanás de acordo com a sua artimanha e poder, não haverá corrupção no governo do anticristo. É só dar uma olhadinha lá em Apocalipse. Então, Paulo diz, quando houver paz e prosperidade, então haverá repentina destruição. Mais 3 anos e meio de governo. Serão os 3 anos e meio que o anticristo vai precisar para conquistar a confiança de todas as nações. E aí, ele será colocado no trono, ele será reverenciado, ele será cultuado, porque se Trump não resolve o problema dos Estados Unidos, se o governo da Inglaterra não resolve o seu problema, na Alemanha não, na França não, se Bolsonaro não resolve o problema do Brasil, e assim sucessivamente, chega um que resolve o problema de todos os países do mundo. O que você acha que vai acontecer com esse líder? A reverência, o respeito, a admiração excessiva a esse líder mundial. Mas é isso que a Bíblia está falando sobre ele. Agora, para ele fazer isso, promover o seu nome no mundo, para depois atuar e reinar como ele quer reinar, ele será, por excelência, queridos, o ateu supremo. Ele vai ter que fazer uma higiene mental, uma lavagem cerebral em todos os seus súditos e dizer que, se existe Deus, ele é o Deus. Se existe um Deus que resolve o problema dos homens na terra, chegou, está aí, diante dos olhos de todo mundo e diante das câmeras de toda a rede de televisão, e está aí nos rádios, nas redes sociais. Chegou a grande divindade para mudar a história do homem sobre a face da terra. Então a sua inteligência será usada e usada única e exclusivamente para o mal. O que vai consagrar ainda esse anticristo e mostrar assim que ele tem um lado divino é a capacidade dele realizar milagres, prodígios. E quem é que realiza milagres? Quem é que realiza milagres? Quando nós oramos para os enfermos, diz, irmãos, eu orei por você, você foi curado? Quem te curou foi Jesus.
Você está com um problema? Nós oramos por você e ministramos sobre você. Mas quem foi que resolveu o seu problema? Quem resolveu o seu problema é Jesus, porque só Ele pode realizar milagres. Você chega numa pessoa e diz: olha, pastor, eu cheguei ao fundo do poço, não há esperança mais para mim. Acabou tudo. Eu disse: olha, Deus faz milagres. Vamos crer, vamos unir a nossa fé, Deus faz milagres. Ministramos, você ministra sobre alguém, você ora por alguém, você jejua em favor de alguém e de repente o milagre é feito. Você vai dizer quem foi que fez o milagre? Quem fez o milagre foi o Senhor. Agora preste atenção, queridos, no que Paulo diz nesse texto nosso, no versículo 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios, ainda que de mentira, mas é. Então quem é que pode fazer sinais? Quem pode fazer prodígios? Quem pode fazer milagres? Nós dissemos hoje é Deus. Mas chega alguém com esse poder tremendo e de repente começa a fazer milagres? Todo mundo vai dizer o quê? Realmente nós temos aí um Deus na forma humana. E ele vai fazer milagre mesmo. Inclusive, queridos, milagres até mesmo na medicina. Ele vai fazer milagres. Ele vai fazer milagres no mundo científico. Essas descobertas que o mundo tem hoje, olha, nós ficamos impressionados com o mundo científico. Até onde vai a capacidade do homem, a inteligência do homem. Para te dizer uma coisa, isso aí não representa nada diante da inteligência de Satanás, do controle de Satanás e da capacidade dele de trazer à existência as coisas que os homens estão lutando, batalhando para chegar. Por exemplo, a vacina aí contra esse vírus está sendo praticamente uma realidade, quase uma realidade. Satanás já teria feito isso no estalar de dedos. Ela vai dizer: é um milagre, é um milagre, é uma maravilha. Ele tem solução para tudo. E outra coisa, não é solução para amanhã, não é solução para o mês que vem, não é solução para o ano que vem. Satanás, como estará livre para agir, Deus vai dar liberdade para ele agir durante 7 anos. Ele vai poder fazer tudo o que ele gostaria de fazer nesse planeta Terra. Vai ser a vez dele, tá? É o momento dele. Olha o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15 sobre ele. Olha o que diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. E aí? Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Queridos, para um pouco, imagina comigo, pensa comigo. Vamos pensar na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada de Taguatinga Sul. Vamos pensar nos termos de Taguatinga Sul. Imagina que cegos entram ali e começam a ver. Surdos entram ali e começam a ouvir. Paralíticos começam a entrar ali, entram dezenas. E todos que entram saem pulando. O que você acha que vai acontecer lá na Igreja de Taguatinga? Pessoas com todo tipo de enfermidade, câncer, o problema que tiver, sai de lá zerado. E centenas de pessoas que entrarem em Taguatinga todo dia, saem de lá curado. O que você acha que vai acontecer? O Distrito Federal será imediatamente seduzido pelo poder de milagres que essa igreja tem. Aí vão os pobres, vão os ricos, vão as pessoas simples, vão as pessoas mais eruditas, mais nobres, mas que estão morrendo, que estão sofrendo e querem milagres da vida, querem sinais de Deus na sua vida. Queridos, a nossa igreja seduziria o Distrito Federal assim, ó. Porque o povo corre atrás dessas coisas. Viu aí Apocalipse?
capítulo 13, versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Até parece coisa de mitologia, né? Uma imagem, de repente, essa imagem começa a falar, né? Você chega ali no monumento JK, está lá o monumento de Juscelino Kubitschek, lá em cima, e de repente você chega lá, começa a tirar a fotografia, fazer um filmezinho, e aí ele vai começar a balançar a mão para você e dizer: opa, olha, estou aqui de novo, cheguei de novo, e cheguei para assumir o governo desse país. Quer dizer, muita gente jogaria a máquina fora e estaria correndo, né? Via uma estátua acenar a mão e uma estátua falar. Mas é o que vai fazer aqui, exatamente para trazer impacto. Né? Faz uma imagem, a imagem cria vida e de repente essa imagem começa a caminhar, começa a falar, começa a profetizar, essa imagem começa a fazer milagres. O que o povo vai fazer? Já adoram imagens, como diz o livro de Salmo, imagens mudas. Tem mãos, não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, mas não tem fôlego, nenhum som sai da sua garganta, né? São ídolos mudos. Ainda assim, queridos, nós temos milhões e milhões de brasileiros curvados diante dessas imagens, sem vida. Você vai lá para o Japão, as pessoas se curvam diante de Buda. O grande Buda lá da montanha não tem mais o dedão do pé, de tanto beijar já comeram o dedão do Buda. Mas se o povo tem o maior prazer de se curvar diante das imagens que não tem vida, agora imagina essa aqui de Apocalipse, que de repente a imagem está falando. E a televisão do mundo todo está lá para filmar e mostrar que o negócio ali é real, é verdadeiro. Muito bem. Agora, sabe de uma coisa, queridos? No Evangelho de João tem um versículo, quem não se lembra a crer. Você imagina, quando você pensa no anticristo, você pensa em que nacionalidade? É um americano? É um francês? É um alemão? Qual a nacionalidade que você imagina? Você queria dar algum palpite aqui? Deixa eu ver aqui nas mensagens que nós temos aqui. Você gostaria de dar um palpite aqui? Deixa eu ver se alguém dá um palpite. Assim, qual será a nacionalidade desse anticristo? O Papa é argentino, né? Não tem nada a ver, Papa. Não é brasileiro. Deus os ama. Mas e o anticristo? Qual a nacionalidade que você imagina que ele terá? A Emaneide deu uma sugestão aqui. Alguém? Deixa eu ver mais alguém. Eu queria um tchauzinho, deixa eu ver aqui. A Emaneide já disse judeu. Judeu. Alguém mais ousa aí dar um palpite sobre a nacionalidade do anticristo? Não? Só a Emaneide? Queridos, com toda certeza ele tem uma nacionalidade. Não é? Com toda certeza ele tem uma nacionalidade. Qual é? Qual a nacionalidade? Bom, estou com a Emaneide. Queridos, o anticristo, por força de contexto, ele terá que ser um judeu. Por quê? O alvo do anticristo, embora seja todas as nações, mas o alvo principal do anticristo é a bandeira de Israel. Por quê? Porque Israel é a nação escolhida de Deus.
Quando a igreja for arrebatada e ele poder se manifestar, tiver liberdade para se manifestar, então os olhos dele, o propósito dele, tudo que for do anticristo vai estar voltado para Israel. Ele quer pegar Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo eleito de Deus. Ele quer principalmente Israel. E outra coisa, para enganar, se ele quer pegar Israel, Israel, ele tem que ser um judeu. Começa por aí. Porque se ele for judeu, tem mais credibilidade com os judeus. Por exemplo, pensa no Papa hoje e pensa nos argentinos. Eu imagino que chega um argentino lá no Vaticano, ele vai dizer assim, olha, eu estou em casa porque o Papa é argentino. O Papa fala a minha língua, tem meus costumes, nasceu na minha terra, tem o nosso sangue, a nossa psicologia, os nossos costumes. Então os argentinos vão dizer assim, o Papa é nosso. Então se chegar lá no Vaticano, a tendência é de sentir o quê? Mais em casa com respeito ao Papa. Queridos, e o anticristo sendo um judeu? É como dizer assim, olha Israel, preste atenção. Israel, fica atento, porque o governo mundial está nas mãos dos judeus. Ele é um judeu. Tudo que ele fizer, ele vai fazer como judeu. Todos os seus atos são os atos de um judeu, assim como Jesus também. Jesus foi um judeu, encarnou-se como judeu, falou a língua deles, viveu no meio deles, como um deles, embora sem pecar. Mas Jesus estava ali identificado com ele. Eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Agora veja o que diz João capítulo 5, 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se o outro vier em seu próprio nome, certamente vocês vão receber, ou recebereis. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Mas vai vir um em seu próprio nome. Quando Jesus está falando isso, e Jesus está falando sobre o anticristo, Jesus também já está aqui, queridos, fazendo uma denúncia da sua nacionalidade. Eu vim como judeu, vocês me rejeitaram. E eu não vim no meu nome, eu vim no nome do meu Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, enviou seu próprio Filho. Então, da mesma como Satanás, ele vai copiar, ele sempre copia, então ele vai copiar todos esses aspectos de Jesus, inclusive a sua própria nacionalidade. E como o principal alvo de Satanás, do anticristo, é a bandeira de Israel, para ele, é como se dissesse assim, olha, eu tenho uma chance a mais se eu vier como judeu, que é diferente de um americano, que é diferente de um francês, que é diferente de um alemão, principalmente brasileiro. Tá. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele vai vir como judeu, ele será o grande amigo de Israel naqueles 3 primeiros anos e meio. Ele vai mostrar ser o maior defensor de Israel, o maior amigo de Israel, para conquistar a confiança dessa nação. Veja o que diz Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Uma semana aqui representando 7 anos, 7 dias representando 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O primeiro golpe dele vai ser em quem? Em Israel. Porque Israel não se curva diante de ninguém.
quando a ideia é soberania de Deus. E quando a besta tiver que mostrar o seu poder, quando ele for quebrar a aliança, queridos, então aí ele vai começar o golpe com Israel. Vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares, a Deus o que é de Deus. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, especialmente sobre Israel. Porque como Israel não vai se curvar diante de anticristo, mas aqueles 3 anos e meio de paz foram estratégicos para que ele conquistasse a amizade de Israel, é mais ou menos o seguinte: imagina você com uma pessoa, um crente muito firme, muito convicto, e alguém chega perto de você para te iludir, para te enganar, mas ele chega assim com uma astúcia muito grande. Ele vem travestido de crente, fala linguagem de crente, vocabulário de crente, gosta de ir nos lugares que os crentes vão, está na igreja com os crentes, mas ele só está ali para te enganar, para você saber que ele também é um dos crentes. Aí você diz: olha, que pessoa maravilhosa, que pessoa maravilhosa. Então era tudo que eu queria, foi tudo que eu pedi para Deus. Mas de repente ele chega assim: ó, a partir de hoje é o seguinte, não quero ir mais à igreja, não acredito no seu Deus, meus valores são outros, meus princípios são outros, Bíblia, não quero saber nada de Bíblia. O que é que você vai fazer? Uma pessoa depois se declara que o caráter dela é outro, que a vida dela é outra. Você vai romper qualquer símbolo de amizade que tenha feito. Você vai romper qualquer aliança que você tenha feito de amizade, você vai romper. Qual que ia acontecer com os judeus? Quando o anticristo quebrar a aliança que fez, quebrar o pacto que fez, os judeus, Israel inteiro vai se levantar contra o anticristo. E aí, queridos, a fúria dele vai ser especialmente contra Israel. Por que contra Israel? Porque as outras nações estão com ele e vai caminhar com ele e vai se submeter a ele. Mas pessoas no mundo inteiro, pode ser que em todas as partes do mundo, muita gente não vai querer mais se submeter às orientações do anticristo. E agora, queridos, quem quiser ser crente, até pode ser. Quem quiser ser salvo, até poderá ser. Mas aí o preço a ser pago vai ser muito alto, porque ele vai exercer um controle total sobre tudo e sobre todos. Ele vai governar o mundo com espada, com ferro e com fogo. Olha o que diz Daniel capítulo 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 3 anos e meio. Aqui fala 1290 dias. Bom, a partir daqui, quando ele quebrar a aliança, tudo vai ser diferente nesse planeta Terra. O paraíso vai ser transformado no inferno. A partir daqui, ele vai exercer controle rigoroso sobre tudo e sobre todos. Inclusive, ele vai usar o poder econômico para uma subserviência de todo ser humano. Ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender se não tiver a marca desse. Acabou.
Se você é uma pessoa que quer servir a Deus, não participou do arrebatamento, você ficou aqui para a grande tribulação, você ficou aqui para o governo do anticristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como será possível alguém viver neste planeta Terra sem o poder de compra e de venda? Mas sem poder de compra é o seguinte, nem o pão para tomar o café de manhã você não vai poder, se não tiver a marca da besta. Porque o problema do chip, queridos, o problema dessa marca, deixa eu dizer, tem muita bobagem na internet sobre o chip, sobre a marca da besta. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, que foi dado o poder para a besta. Aí, no versículo 18, capítulo 3, 18, vai dizer o seguinte, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É com esse número, é com essa marca que Satanás vai impor sanções econômicas sobre todo mundo. E aí, como é que fica isso? Nós estamos aqui hoje nós compramos e vendemos naturalmente. Amanhã é um outro dia, amanhã tem outras orientações. Quem não tiver a marca dessa besta não vai poder comprar nem um pãozinho de manhã. Mas para receber essa marca da besta, queridos, para receber essa marca da besta, ela não vem assim de graça, não, vai lá na fila e você vai receber um chip, coloca seu chip na testa, no braço, qualquer lugarzinho, vê o tamanho de um grão de arroz, coloca lá e está resolvido. A questão não é essa. Satanás, ele vai usar o poder econômico para impor sanções econômicas. E aí vai dizer o seguinte, tá, e daí? Você quer comprar? Você quer vender? Eu tenho uma proposta para você, você vai entrar numa aliança comigo. Você vai entrar numa aliança comigo. O problema, queridos, é a aliança. Hoje, se você quiser colocar um chip, você pode colocar. Qual o valor que isso tem? Se tiver algum significado para você, não, pastor, é que eu sou muito rico e se alguém me sequestrar, eu tenho um chip e a polícia me acha. Pode colocar, não envolve aliança. Agora, queridos, o problema com o mundo espiritual é quando envolve uma aliança. Você quer ver o trabalho difícil a gente fazer em libertação? É quando você recebe alguém, evangeliza alguém que vem lá do centro espírita, que tomou banho de sangue, que fez aquelas chás, especialmente o banho de sangue, entrou numa aliança com Satanás. E para você romper essa aliança, para você quebrar essa aliança, você tem que ter autoridade espiritual. Então, essa marca aí não é porque é um chip, e a pessoa vai colocar um chip, mas porque para colocar esse chip, você não vai pagar nada, mas você vai ter que empenhar a sua alma. Você vai ter que empenhar a sua vida numa aliança de submissão ao anticristo, que você pertence a ele, que tudo em você pertence a ele. Esta aliança é que é o problema. E aí é o seguinte, Israel não vai entrar nessa aliança. Eu sei que nas nações, espalhado pelas nações, vocês vão encontrar muita gente que então assim, essa aliança eu não faço. Eu vou morrer de fome, eu vou morrer torturado, eu vou morrer debaixo de uma fúria, de uma ira de Satanás, mas eu não vou me submeter a ele. Haverá salvação no período da grande tribulação? Haverá. Com certeza, haverá. Assim como os santos em Apocalipse têm o selo de Deus, aqueles 144 mil, né, tem os selos de Deus, é o que a Bíblia diz. Satanás também vai querer colocar o selo dele naqueles que são deles. Então note, meus irmãos, fechando agora o nosso estudo,
o nosso estudo aqui nesse momento? Deixa eu dizer para você. Estamos sentindo o cheiro do anticristo no ar. Ele não pode operar porque Paulo, do texto que nós lemos, Paulo foi muito claro a dizer que no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E o versículo anterior 6 diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. O versículo 6 e o versículo 7 do texto que nós lemos. O que é que o versículo 6 e o versículo 7 estão dizendo? E agora vocês sabem o que detém o anticristo. E o anticristo só pode ser revelado na ocasião própria. E o 7, com efeito, esse mistério da iniquidade está operando, o espírito dele está por aí. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o Espírito Santo? Ou o anticristo? É o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo apresentar a igreja a Jesus, Satanás estará livre para se manifestar. Vou dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que estudam teologia, que têm a alma voltada para escatologia, né, especialmente escatologia, todos, de forma unânime, afirmam que esse anticristo já existe, em condição adulta. É um judeu em condição adulta, mas ele não pode manifestar. Ele tem aí todos os seus planos, ele tem todos os seus propósitos, ele está sonhando com o arrebatamento da igreja, que esse povo saia daqui logo, que a igreja saia daqui logo, que a igreja deixa livre o seu terreno. Ele sabe que está impedido de agir. Ele está preparado para manifestar o seu poder diante das nações e conquistar a simpatia de todas as nações, mas a igreja presente aqui, o Espírito Santo presente na igreja, impede Satanás de se manifestar. Então, quando alguém me pergunta, pastor, a igreja vai participar do governo do anticristo? Glória a Jesus. A igreja está muito longe daqui. A igreja vai encontrar com Jesus nos ares, estaremos com o Senhor para sempre. Mas ele já existe, é um judeu, em condição de um homem adulto, coçando as mãos, aguardando o seu momento. Ele disse, está chegando, meu momento está chegando, o cenário está montado, as profecias se cumprem sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E se tem alguém, queridos, que torce para que a igreja seja arrebatada logo a Satanás, porque a presença da igreja aqui é o impedimento para ele agir. Qual o significado dessa mensagem para mim e para você? Queridos, vamos nos preparar, sejamos uma noiva zelosa, porque Jesus não virá buscar uma noiva relaxada. E o nosso horário aqui, caminhando para 1 hora, vamos encerrar. Então, queridos, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. O mundo de hoje já está se conformando aí com o governo dele em termos de moralidade, né? Nosso mundo está de cabeça para baixo. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas isso está de acordo com quem vai chegar aí para governar.
Pastor Menezes, ainda é tempo de você ser salvo, pois o fim está próximo, muito próximo, pastor. A Poliana também, judeu. Mandaís aqui. Sérgio Dourado, grande abraço, meu irmão. Grande abraço, foi meu aluno. Miro Guerreira. Oi, mestre Joaquim Vidal. Grande Miro Guerreiro. Um abraço, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Exatamente. Até que isso aconteça, irmã Isa, a igreja já rasgou o céu de baixo para cima. O anticristo se manifestará depois do arrebatamento. Exatamente. A irmã Noêmia, paz do Senhor, irmã Noêmia, Deus te abençoe. Glória a Jesus. As manifestações dos nossos irmãos. Deixa eu ver mais alguém aqui. Irmã Noêmia, também não quero não ficar aqui não. Vamos subir. Vamos junto. Vamos nos preparar. E irmã Roberta, que Deus abençoe o final de semana de todos os irmãos. Ok, queridos. Deus te abençoe nessa noite. Deus te abençoe nesse final de semana, domingo juntos. E sexta-feira, se Jesus não tiver voltado, nós estaremos aqui para dar continuidade nessa palavra nossa aqui. Tá bom? Grande abraço. Deus te abençoe. Fique na paz gloriosa do Senhor Jesus. Alegria estarmos juntos às sextas-feiras.